Neste exercício, nós temos então o nome, uma planilha que tem o nome, o salário. Aí nós temos um percentual de aumento. Esse percentual de aumento é baseado no valor do salário. E atuando sobre esse percentual de aumento, o novo salário. Então aqui nós temos a lista, né, do percentual de aumento. Muito bem, então para a elaboração do formulário. Então vamos abrir aqui o VBA, vamos inserir um useform, né? Nesse useform, basicamente, nós temos duas informações apenas. A primeira informação aqui é o nome do funcionário. Então, novamente, um LBL nome. Nós temos aqui, então, nome do funcionário. Ok? O nome do funcionário. Mudamos aí a fonte para 12. Ok? Mudamos a fonte para 12. O nome do funcionário, então, vamos colocar 2 pontos aqui. 2 pontos. Muito bem. Colocamos um text box. Aumentamos um pouco mais o formulário. Neste caso, então, aqui eu tenho o texto nome. Eu tenho texto nome. A fonte. Vamos colocar tamanho 12. Muito bem. Temos então, além do nome do funcionário, nós temos aqui o salário, né? Então, LBL salário. Aqui eu tenho o salário, né? Então, salário do funcionário. Ok. E temos aqui, então, tamanho 12 também. Vamos ampliar um pouco mais. Ampliando um pouco mais. Tá? Aqui temos funcionário. Né? Temos o text box. Inserimos um outro text box aqui, que seria, no caso, o salário. Ok? Então, seria o text box salário, né? E aqui a fonte, tamanho 12. E depois um botão de OK. O nome aqui então seria botão OK. O caption aqui dele seria novamente o OK. E a fonte aqui seria então 16, por exemplo, uma coisa desse tipo. Tudo bem, então vamos colocar aqui um pouco mais para cima. Muito bem, então aqui eu tenho o nome do funcionário, né? Então esse componente, o text box, seria text nome e o text salário. Ok, text salário. Muito bem, então. Então vamos abrir então aqui o nosso VBA, né? Então nós temos aqui inicialmente a quantidade de linhas, find row, né? Do tipo integer, ok? E como nós vamos precisar do salário, vamos colocar aqui salário, né? Como sendo double, por exemplo, né? Então, find row é igual, né? Cells, o que é? Rows, ponto, count, vírgula 1, né?
ponto end rows, não, row apenas, e aqui xl up, que é ponto row, né? Opa, ponto row aqui. Bom, então cells, find row, vírgula 1, ponto value é igual ao texto nome.text. Muito bem. Antes disso, vamos incrementar, né? Find row. Então, find row é igual a find row mais 1. Né? E temos os cells find row, vírgula 2, ponto value é igual ao texto salário ponto text. Né? E aqui fazemos a conversão. CDBL convertemos para double. Fazemos a conversão para double. Muito bem. Então, a princípio vamos verificar se está ok. Né? Então, José, né? Digamos que seja 1000, ok. Então, José 1000. Né? Pedro, vamos colocar aqui 1299. Damos ok. Então, a princípio ele está executando. E agora precisamos colocar o percentual de aumento. Vamos colocar o percentual de aumento. Então, a faixa é 300, 300 a 500. Vamos colocar as faixas, né, para verificar se ele coloca o percentual de aumento. Bom, então o aumento ele depende novamente do salário. Então a gente pode criar um variável salário, tá, que recebe esse. Vamos copiar aqui o CDBL, né, de quem? Text salário ponto text, ok? Ponto text. Aqui colocamos salário, né? E a gente testa. Se o salário for menor que 300, então a minha porcentagem é igual a 0,5. Else if, se o salário for menor, vamos colocar igual, menor ou igual, vamos verificar lá, né? 300, aqui são 500, 700, 800. Então, 500, então eu tenho uma porcentagem, sei lá, 0,440%, else if salário menor ou igual que 700, então minha porcentagem 30, else if salário menor ou igual que 800, então porcentagem é igual a 0,2. Vamos verificar se é isso mesmo, né? Então vamos ver aqui, ó. 700, 800, então 50, 20%. Entre 800 e 1000, 10%. Então, else if salário menor ou igual que 1000. Então, porcentagem é igual a 0,1. Caso contrário, se o salário for maior que 1000, né, ele tem uma porcentagem de 5%. Então, essa porcentagem é igual a 0,5. Então, temos aqui um end if. Opa, ele voltou para meia de cima, né? Então, end if. Muito bem. Daí eu tenho que, vamos colocar aqui, vamos recalcular o novo seria igual o salário, né? Salário multiplicado por 1 mais a percentagem. Ok? E se for o caso, então, os cells
define row, vírgula, na coluna 2 é o percentual de aumento, né? Então aqui, ponto valor é igual a percentagem, né? E na última linha, melhor, aqui seria 3, aqui seria 4, eu tenho que seria o novo, né? O novo salário. Então vamos verificar se está ok. Bom, então vamos observar se os percentuais estão certos. José até 300. Então vamos colocar 200 apenas, tem que dar 50% de aumento. Então a percentagem aqui, voltou igual. Então vamos ver. Bom, no caso, o aumento é 50%, né? Então seria no caso 100. Vamos meter uma formatação aqui. Uma formatação em termos de porcentagem. Abriu aqui, né? Porcentagem. Ok. Ele não está ampliando, né? Aqui seria em termos de moeda. Vamos ampliar um pouco mais. E aqui também seria, no caso, moeda. Ok. Vamos ampliar um pouco mais aqui também. Bom, então, voltando lá ao exercício, né? Bom, a princípio parece que está ok. Vamos colocar um outro valor aqui. Olha, se for 400, ele vai dar 40%. 400, 40%, então seria 160, né? Tá? 40% de 400. No caso, se fosse 600, ele daria 30%, né? Tá? 780, ou seja, 30% de 600 é 180, né? E se fosse, então, vamos colocar 750, eu teria 20%, né? Que daria 150, né? 20% de 750. Aí 900 daria apenas 10%. 10%. Coloquei 90, né? Vamos colocar 900. Tá? No caso daria 10%. Ok? E se fosse 1.200, eu teria apenas 5%. Certo? 5%. Neste caso, 5%, o 5% aqui, ele está, ou seja, se não for, né, 900, ele seria o valor de 1.200. Mas aqui o 5%. Então, colocamos 50, né? Está errado, né? 0,05. Ok? 0,05. Vamos testar novamente. Aqui, ó, tem um erro porque 50%, né? Daria 600, ok? No caso, se eu pegar agora aqui, Pedro, e colocar os mesmos 1.200, né, ele vai dar apenas 5%, né, que a princípio seria 60, certo? 60 reais. Bom, então, nós temos que, no processo de leitura de dados, ou seja, através de um formulário, né, nós estamos inserindo os dados do formulário na planilha, ele está calculando, né, os valores da planilha, né, de tal forma que ele consiga preencher, né, todo o formulário. Okay?